Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Flávia Bandeirol Heflin e hoje eu vou apresentar um trabalho na disciplina de Seminários de Aquicultura do professor Luiz André Sampaio. O assunto que eu escolhi para falar nesse seminário são as micotoxinas, uma abordagem um pouco mais voltada para a aquicultura, por ser um assunto de relevância bastante importante e que ainda não tem tantos estudos e tantos resultados dentro da aquicultura, embora nas outras cadeias de produção animal ele já seja bem abordado, para a gente ainda não é um assunto do cotidiano, então por esse motivo a minha escolha. A produção de grãos no ano de 2020, a nível de mundo, chegou em 1.513 milhões de toneladas, e isso produzido em cerca de 65 milhões de hectares. No Brasil, a nossa produção geral de grãos e cereais foi de 251 milhões de toneladas. E a ração produzida para a produção animal bateu um recorde no ano passado, chegando a 81 milhões de toneladas, segundo o Sindicações. E o Brasil também é considerado o maior produtor mundial de milho e de soja. Não é só na produção de grãos que o nosso país se destaca. Aqui estão os dados da produção de piscicultura do ano passado, cerca de 758 mil toneladas, e a produção de camarão chegou em torno de 90 mil toneladas, e a produção de ração voltada para a aquacultura ficou perto de 1,43 milhões de toneladas. Então, aí também um número já bem expressivo, apesar ainda da gente ter bastante potencial para crescimento e expansão da atividade. Então, por que é importante falar um pouco sobre as micotoxinas? Em 1985, cerca de 25% dos grãos produzidos no mundo estavam contaminados com micotoxinas, isso é um dado da OMS. No ano de 2020, a expectativa é que esse aumento no percentual contaminado tenha sido bastante representativo. O LAMIC fez um estudo onde as amostras analisadas na década passada de milho, 50% dessas amostras continham aflatoxina B1, então que é um número bastante relevante. Outra questão que vale ressaltar é que as doses de contaminação por micotoxinas nem sempre são letais. A grande maioria das vezes, essas doses são subletais, né, que são encontradas nesses produtos, nesses insumos. E essas doses subletais também causam bastante prejuízo a campo, além da supressão do sistema imune, né, que deixa os nossos animais muito mais suscetíveis a outras contaminações secundárias. Também há a combinação de mais de uma micotoxina que pode ocasionar consequências bem severas para esses cultivos, e as mortalidades geralmente são atribuídas a outras causas, né? As micotoxinas, elas nem chegam a permear a ideia do que poderia ter acontecido, elas ficam sempre de fora. Então, por isso a importância de falar um pouco sobre esse assunto. Mas, afinal, o que são as micotoxinas, né? Existe o desenvolvimento natural de fungos filamentosos nos grãos, nos cereais e na lavoura. Esses fungos filamentosos, eles são capazes de produzir tanto enzimas benéficas, né, como por exemplo a penicilina, e também são capazes de produzir metabólitos secundários, que têm diferentes níveis de toxicidade. Esses metabólitos secundários que são conhecidos como micotoxinas. Apesar das micotoxinas serem de ocorrência natural no campo, nos grãos e nos cereais, existe uma série de condições que são necessárias para que esses fungos se desenvolvam e possam, então, produzir essas micotoxinas. Uma história que eu acho interessante contar para vocês, que eu acho que vai facilitar para ficar gravado na memória, é que o fungo ele só vai produzir essa micotoxina quando ele estiver totalmente estressado. Então, todas essas condições que são necessárias para a produção das micotoxinas, elas giram em torno de estressar esse fungo, para que ele produza um metabólito secundário que a gente conhece como micotoxina. Então, tanto a atividade da água, pH, temperatura, umidade, o substrato onde esse grão, né, onde esse cereal vai estar, a integridade desse grão também, se ele está rompido, carunchado ou se está inteiro, o tempo, né, nessas determinadas condições e a interação entre os fungos, porque não é incomum o mesmo grão, o mesmo cereal desenvolver mais do que um fungo e mais do que uma micotoxina. No que diz respeito a uns requisitos gerais, assim, esses são os mais importantes, no caso, atividade de água, pH, temperatura e umidade relativa. A atividade de água necessária para a maioria dos fungos conseguirem produzir suas micotoxinas,
é 0,7 a 0,99. E o pH também tem uma faixa geral que ficaria entre 5 e 6. Mas, por exemplo, a aflatoxina, que é uma das micotoxinas de maior importância pelos seus impactos na produção animal, ela consegue ser produzida já em pH 2 até o pH 11. Claro, ela tem um ótimo de 6,5 a 7,5, mas há relatos científicos de produção de aflatoxina com pH 2. Então, a gente pode ver que são ambientes bem mais inóspitos e, mesmo assim, essas micotoxinas conseguem ser produzidas. Bem como a ZEA, a FUMO e a DOM, que mais para frente eu vou explicar direitinho sobre cada uma. O pH para elas também varia de 3 a 8, então são pHs, faixas amplas de pH onde elas conseguem ser produzidas, né? Então, esse requisito ele não é tão restrito assim. E a temperatura da mesma forma. Claro, cada micotoxina ela vai ter suas preferências, mas as faixas também são bem amplas de produção. Por exemplo, a aflatoxina, que tem essa maior importância econômica, né, pelos seus impactos, ela consegue ser produzida de 12 graus até 48 graus. Então, é uma faixa bem ampla de temperatura, onde esses fungos, né, conseguem produzir a aflatoxina. A ZEA de 8 a 14, no caso, temperaturas mais baixas, a fumonitina 20 graus em média e a DOM baixas temperaturas, geralmente no inverno ou locais com muita refrigeração também pode acontecer. E já a umidade relativa mínima para a maioria dos fungos conseguirem desenvolver seus metabólitos secundários é 70%, estando a faixa ótima aí de 80% a 85%. A aflatoxina, então, ela tem preferência por umidades altas, a ZEA e a FUMO umidades um pouquinho mais baixas e a DOM umidades altas também. E o tempo de incubação, no caso, para a produção, né, para o fungo conseguir produzir essa micotoxina, gira em torno de 14 dias. É uma média também para todos esses fungos produtores de micotoxina. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a aflatoxina, que é a principal, né, micotoxina que a gente tem conhecimento atualmente. Ela tem grande importância porque ela se desenvolve com muita facilidade, principalmente em milho, né, em grãos, cereais, principalmente no milho. Como o milho é muito utilizado para a maioria das rações da produção animal, essa acaba sendo a principal micotoxina encontrada a campo e também com sinais clínicos e também com efeitos bem severos. Dentro da cadeia de produção animal, a aflatoxina ela afeta principalmente suínos e aves, né, que são animais monogástricos que têm a sua dieta basicamente baseada em rações à base de milho. Então, a gente consegue encontrar muitos estudos científicos, muitos relatos, experimentos em vivo com animais, com suínos e aves, e com peixes também, com a aflatoxina. Então, é uma micotoxina produzida pelo gênero de fungo Aspergillus, principalmente o Aspergillus flavus e o Aspergillus parasíticos. Ela tem 4 classificações, tipos, né? A B1, B2, G1 e G2. A B1, no caso, é a que tem a maior toxicidade. E a aflatoxina, ela vai acabar produzindo os efeitos sobre o animal, né? Sobre o animal que vai consumir essa micotoxina, a depender da quantidade ingerida e da frequência. Então, há relatos que a aflatoxina ela é cumulativa no teu organismo, né, no organismo do animal. Então, por isso que vai depender dessa quantidade ingerida e da frequência. Vai depender também a idade do animal, o sexo e o objetivo produtivo. Qual que é a tua intenção com esse animal? Se ele é um animal reprodutor ou se ele é um animal para engorda. Também mudam os efeitos dessa aflatoxina. Então, ela tem o potencial de ser hepatotóxica, mutagênica, imunossupressora e neoplásica. A segunda micotoxina que eu vou comentar é a zearalenona, que é produzida pelo gênero Fusarium e pelo gênero Alternaria. É um metabólito secundário também com alta toxicidade e ela tem um potencial fúngico estrogênico não esteroide. Então, essa é a micotoxina que acaba afetando bastante o sistema reprodutivo das espécies que vão acabar sendo contaminadas. Ela coloniza preferencialmente cereais, aqui na imagem também eu trouxe um pé de trigo, né, comparação de um para o outro com a inoculação do Fusarium, da zearalenona, para a gente ver a diferença já até na planta, né,
a qualidade desse cereal. Ela tem a maior incidência em estações de alta umidade e temperaturas mais amenas e está em cereais como o milho, trigo, a cevada e o arroz. E como eu comentei, ela ataca, então, ela tem uma afinidade pelo sistema reprodutivo dos animais que vão se intoxicar. A terceira micotoxina que eu vou comentar é a fumonizina, do gênero Fusarium, principalmente do Fusarium moniliforme, que é o gênero maior produtor, o fungo maior produtor da fumonizina. Ela se desenvolve em diversos cereais, sobretudo no milho, e ela causa, a principal ação, no caso dessa micotoxina, é a diminuição do ganho de peso e a afecção entérica e hepática nos animais. E ela também tem vários tipos, mas os mais importantes se enquadram no B1, B2 e B3. Bom, os tricotestenos, eles são vários. Aqui eu trouxe só 2 principais, do gênero Fusarium, Cephalosporium, Myrtocium, Stachybotrys e Trichoderma. E os 2 principais que eu trouxe, que afetam mais a produção animal, seria do grupo A, T2, e do grupo B, deoxinivalenol, que a gente chama de DON. No caso desses fungos, né, dessas micotoxinas, elas são produzidas principalmente em alta umidade, no milho, no sorgo, na aveia, no feno, em outros cereais também. E os monogástricos são os mais sensíveis à ação desses tricotestenos. Dentro dos sinais clínicos, então, a gente tem recusa do alimento, vômito, a diminuição no ganho de peso, diarreia com sangue, dermatite, salivação, hemorragias, abortos e distúrbios no sistema nervoso. Durante o meu período de estágio nessa empresa que testava produtos antimicotoxina, era muito comum a gente perceber sinais clínicos do vômito nos suínos. Então, em poucos dias de contaminação, os animais já não conseguiam mais se alimentar e passavam a vomitar com bastante frequência. Então, a contaminação pelos tricotestenos, no caso a DON, é bem pesada, é bem forte. E a última micotoxina que eu trouxe para falar de importância para a produção animal seria a ocratoxina A, que é do gênero Aspergillus e Penicillium. Ela tem propriedades carcinogênicas, nefrotóxicas, teratogênicas, imunotóxicas e neurotóxicas. Então, a ocratoxina ela também é bem pesada, tem vários efeitos sobre a produção animal. Rápida absorção e lenta eliminação, então também vai depender da quantidade consumida pelos animais, pelo tempo de exposição a esse alimento contaminado. É muito semelhante com a fenilalanina, então ela acaba prejudicando a síntese proteica e também ela acaba prejudicando a absorção de lipídios. Ela é bem resistente ao calor e ao processamento, e a melhor forma de evitá-la é realmente o controle no plantio e na colheita, que após isso fica bem complicado de digamos assim, neutralizar ela já no grão contaminado ou na ração. E aqui, então, só uma tabelinha com os fungos, né? No caso, as micotoxinas que são produzidas por eles, os alimentos mais propensos à contaminação e os principais fatores da produção, no caso, que afetam essa produção, que viabilizam essa produção. Enquanto legislação, o Brasil ele não tem uma legislação muito rígida sobre as micotoxinas, então aqui eu trouxe uma portaria do Ministério da Agricultura, que fala que para qualquer matéria-prima ser utilizada diretamente ou como ingrediente para as rações animais, a aflatoxina não pode ultrapassar 50 microgramas por quilo. E aqui à direita para vocês tem uma tabelinha que eu fiz para o meu TCC da faculdade, onde eu compilei as principais micotoxinas e a legislação sobre elas, né, os limites máximos tolerados. E, pessoal, essa tabela inclui também o consumo humano. Então, todos esses ingredientes, todos esses produtos que estão citados ali no alimento, são alimentos que a gente também consome. E até hoje não se tem muito bem evidenciado quais que são os efeitos das micotoxinas no nosso organismo também. Então, fica aí como um alerta, se vocês quiserem depois buscar um pouco mais informações sobre as micotoxinas para os humanos, né? Mas a legislação ela não é restrita para a produção animal, então a legislação ela é toda uma só.
o que pode para humano pode também para os animais. Então, só para trazer para vocês essa curiosidade aí da nossa legislação. Então, como que acontecem essas contaminações, né? Em que momento que pode acontecer essa contaminação por micotoxina, né? O fungo, ele pode se produzir, se instalar já na lavoura, né? Então, no próprio grão, no milho, no sorgo, no trigo. Esse grão, ao virar farelo, também já pode possuir essas micotoxinas, então, muitas vezes, esse farelo que chega na fábrica, ou o grão que chega na fábrica de ração, já está contaminado. Então, no caso, que seria essa contaminação pré-colheita, né? Ou também no armazenamento. As rações, então, elas já podem conter essa quantidade significativa de micotoxina já na saída da fábrica. A contaminação pode acontecer no transporte também, às vezes um caminhão que não é muito bem preparado para transportar ração, às vezes pega chuva, pega sol, umidade, descarrega num depósito meio ruim de armazenamento, meio úmido, depois transporta de novo para outro lugar, até chegar na fazenda, até chegar na propriedade rural. E a contaminação também pode acontecer na fazenda, né, na própria propriedade rural. Eu vou falar mais para frente algumas questões sobre isso, então eu não vou me ater muito aqui. Então, essa contaminação por micotoxina ela pode acontecer tanto na lavoura, tanto na fábrica de ração, tanto na armazenagem desses grãos antes de ir para a fábrica ou já na fábrica. A ração já pode estar contaminada, ela pode se contaminar no transporte e também pode se contaminar na fazenda. Dentro ainda do tópico, né, de como elas se desenvolvem, eu trouxe para vocês essas 3 fotos do meu arquivo pessoal, de rações contaminadas, né, totalmente mofadas, cheia de bolor, com cheiro de mofo, cheiro de ranço, uns blocos gigantes de ração mofada, com um monte de fungo, provavelmente com muita micotoxina desenvolvida aí nesse meio. Essa ração ela estava vencida, ela já tinha passado do prazo de validade, ela estava armazenada em local inadequado, em condições adversas, num local úmido, sem ventilação, totalmente quente dentro do local de armazenagem, e ela estava sendo utilizada, essa ração estava sendo utilizada para alimentar camarão. Então, às vezes parece absurdo a gente falar sobre esse assunto, não é possível que as pessoas utilizam. Sim, as pessoas utilizam esse tipo de ração, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer botar a ração fora, e apesar dela estar com esse aspecto horrível e provavelmente está sendo veículo de contaminação, ela estava sendo utilizada para alimentar camarões. E aí a pergunta que fica para vocês, para nós, né, todos, enquanto alunos, enquanto técnicos, que tipo de aproveitamento os animais estavam fazendo dessa ração? O que vocês acham? Essa ração estava tendo uma boa conversão? Estava fazendo os animais crescerem? Será que é válido jogar uma ração dessa no tanque? Queria a opinião de vocês sobre o assunto depois, se quiserem me mandar, deixar comentários. Mas é inacreditável, né, presenciar uma coisa dessas, mas acontece mais do que a gente imagina. Então, as micotoxinas passaram a ter uma importância maior na aquicultura a partir dos anos 60, onde aconteceu um surto de aflatoxina num cultivo de truta arco-íris na Califórnia. E a intensificação dos cultivos também trouxe maior preocupação, né? Claro, tu está intensificando o teu cultivo, está aumentando o teu investimento, tu também fica um pouco mais preocupado com os teus custos, né? Tu não quer perder. Uma questão importante sobre essa do como se desenvolvem é que os sinais clínicos numa intoxicação por micotoxina muitas vezes é confundido com outras doenças, outras enfermidades. Então, vale ressaltar aqui que a gente tem que ter bastante atenção no momento de avaliar, num momento de surto, num momento de mortalidades, o que realmente está acontecendo com esses animais. Então, mais para frente eu vou falar para vocês sobre os sinais clínicos, o que a gente pode identificar, o que é parecido, o que não é, para a gente ter um pouquinho de cuidado na hora de avaliar o que está acontecendo nos lotes. E esses sinais clínicos, eles vão se manifestar de formas diferentes. Larvas e alevínios, eles são mais sensíveis, né, às micotoxicoses, enquanto os jovens e adultos demonstram maior resistência. Isso também vai ser diferente para o clima da produção, né? Clima tropical, existe uma maior resistência também para os animais, enquanto que o clima subtropical, né, espécies de clima frio, são menos resistentes. Então, também vale ressaltar
esses pontos aqui, para deixar bem claro que existe também essa diferença da idade e do clima, no caso, da temperatura, enfim. Então, quais que seriam os sinais clínicos, né, de intoxicações leves? Aqui a gente já tem o primeiro apanhado de sinais clínicos que podem facilmente ser confundidos com outras doenças. Existe em primeira mão uma redução de consumo e de crescimento desses animais, uma piora nos índices de conversão alimentar. Aqui na foto que eu trouxe para vocês são catfish africano, né, o bagre do canal, onde do mesmo lote, da mesma idade, os animais já estavam com uma diferença absurda de tamanho, né? Nesse caso da foto, os animais mais tarde eles chegaram a ter vários problemas, várias mortalidades e foi detectado problema com micotoxinas. Então eu já trago para vocês aqui os primeiros sinais onde a gente ainda não sabia o que estava acontecendo. Diarreia, rejeitar ou regurgitar o alimento oferecido, lesão no fígado e nos rins, anemia, né, baixa contagem dos glóbulos vermelhos, distúrbio reprodutivo e nervoso. Então, esses sintomas aqui, esses sinais clínicos, eles facilmente são confundidos com uma infinidade de outras patologias, outras doenças. Então, aqui na intoxicação leve fica um pouco difícil de ter essa percepção que essas perdas podem estar sendo ocasionadas pelas micotoxinas. No caso das intoxicações crônicas, que é o momento onde os animais eles estão consumindo essa ração contaminada já há mais tempo, onde as doses, digamos assim, dessa micotoxina está em doses subletais, onde ela não chega a ser muito alta, esses sintomas vão aparecendo ao longo do cultivo e a gente vai percebendo, às vezes, com um pouquinho mais de cuidado, com um olho um pouco mais atento. Então, por exemplo, lesões despigmentadas na pele e opacidade nos olhos. Esse animal aqui do lado faz parte daquele mesmo lote que foi acometido com uma micotoxicose, e aqui ele já está apresentando lesões na pele. Vocês podem observar essas manchinhas brancas, essa despigmentação na pele, né? O animal magro também, letargia, natação errática, curvatura do corpo, ele também já não está muito bem no seu ambiente de cultivo. Começa a acontecer podridão de nadadeiras, a palidez nas brânquias, anemia ou hemorragia interna, né, desse animal, carcinomas e lesões renais, lesões e alterações na forma e tamanho de órgãos internos e o fígado aumentado com excessivo acúmulo de gordura. Aqui a gente pode perceber que esses sinais clínicos eles são um pouco mais específicos, então uma pessoa que é totalmente leiga pode ter um pouco de dificuldade no momento de precisar abrir um animal para perceber os órgãos internos ou nessas lesões, no caso, no fígado, essas lesões renais, mas uma que fica muito fácil de perceber é esse fígado aumentado com excessivo acúmulo de gordura. Então, a gente já consegue observar esse tipo de sinal clínico com mais facilidade. E as lesões externas, fica um pouco mais fácil também da gente observar. Já quando acontece a fase aguda, quando essa dose de micotoxina é muito alta, a mortalidade ela acaba sendo um pouco maior também. Os animais eles já não conseguem reagir, então eles já estão há tempo ali naquela fase crônica, muitas vezes recebendo pequenas doses por um longo período, já não conseguem mais se alimentar como deveriam, já não conseguem engordar como deveriam, já estão um pouco prejudicados e aí de repente recebem um lote de ração com uma contaminação muito maior. Aí esse animal ele já vai para o declínio, né? Então, anemia, palidez nas brânquias, coagulação sanguínea, insuficiência e redução no ganho de peso e no crescimento. A resistência imunológica dele já está completamente debilitada, então ele abre todas as portas para contaminações secundárias de bactérias, de vírus, de outros micro-organismos que podem estar ali nesse meio de cultivo. E esses sinais clínicos, novamente, são muito semelhantes a contaminações por bactérias. Então, é bem comum que produtores e técnicos, em geral, utilizem antibióticos, né? Tu vê ali o teu lote totalmente capenga, tu precisa agir. Então, a mão comum, digamos assim, é utilizar os antibióticos. E aí o problema se instala de uma forma mais grave, porque as micotoxinas, elas afetam bastante o fígado dos animais. E aí o fígado já está extremamente comprometido, né?
e aí chega com a ação tóxica dos antibióticos ao fígado, e aí termina de matar o teu animal cultivado. Aqui na foto a gente também tem 2 animais que já estavam com um pouco de lesão, um pouco comprometidos, a gente percebe os órgãos com gordura excessiva, né? Então aqui já também temos um sinal clínico um pouco mais visível, mas também já foram animais que já tinham morrido e foram abertos só para conferir e a gente pode ver essa diferença de um para o outro. Já estava num nível muito alto de contaminação e eles já estavam morrendo. Uma curiosidade para contar para vocês, todo esse lote morreu. Em questão de 4 dias, todo o lote veio a óbito. E se esgotaram as possibilidades de outras possibilidades de contaminação da água, nitrogenados. O bagre é um animal muito resistente, ele tem aquela respiração aeróbica, né? É um animal que realmente é muito, muito, muito resistente. Então, quando acontece esse tipo de mortalidade, assim, em geral, é porque algo bem grave realmente deve ter acontecido, né? Porque é um animal que geralmente não tem esse tipo de problema, assim, não precisa muitas vezes nem ter aerador no viveiro, no tanque deles, porque eles conseguem se virar tranquilos, sem o suprimento externo de oxigênio. E esse lote inteiro morreu, os animais em cerca de 4 dias estavam todos mortos. Então, para vocês verem a seriedade desse tipo de contaminação. Então, como um resumo aí dos principais sinais clínicos de cada micotoxina, a aflatoxina, então, vai trazer lesão hepática, desuniformidade do lote, brânquias pálidas, crescimento reduzido e mortalidade. A DOM, deoxinivalenol, vai trazer crescimento reduzido, perdas zootécnicas e diminuição de consumo, que a gente sabe que também pode ser sintoma de várias outras doenças, né? Por isso a atenção redobrada. Fumonizina vai trazer lesão hepática e crescimento reduzido. E a zeralenona, alteração no desempenho reprodutivo, redução no desenvolvimento de ovos, redução no volume e número de espermatozoides. Então, um comentário também que eu acho que é importante fazer é o seguinte: se vocês estão trabalhando com plantéis de reprodutores, é muito importante que esses plantéis de reprodutores recebam a melhor ração que vocês puderem oferecer, rações livres de contaminação de micotoxinas, porque é a partir dali que tu vai ter o teu sustento, né? A partir dali que tu vai ter toda a tua produção de alevinos ou de larvas. Então, é muito importante que a nutrição desses reprodutores seja excelente. Então, ter um cuidado, às vezes, maior se essa ração realmente é de qualidade, se não está contaminada, porque já pensou o prejuízo de tu fornecer uma ração contaminada com zeralenona para os teus reprodutores? Começa a aumentar o espaçamento, começa a espaçar mais o teu ciclo reprodutivo, tu começa a perder dinheiro, né? Então, é importante que os teus reprodutores recebam sempre a ração de melhor qualidade. Bom, as consequências disso tudo, né? Prejuízo, perda de dinheiro, de todas as formas. Vai depender, claro, do tipo de micotoxina, da dose que está sendo ingerida, o período de exposição desses animais às micotoxinas, a espécie que está envolvida e a fase de vida. Mas essa redução do crescimento, tu já está perdendo dinheiro, alteração nos parâmetros hematológicos, supressão do sistema imune, tu já está perdendo dinheiro. Teu animal vai ficar muito mais suscetível a outras contaminações por bactérias, por vírus, por outros micro-organismos que estão na água. Existe um prejuízo na capacidade do animal na absorção das proteínas e dos lipídios. Se o animal for para engorda, ele diminui o consumo, diminui o crescimento, piora a conversão alimentar, desidratação, morte, então também prejuízo. Se for reprodutor, piora na produção dos ovos, infertilidade, afeta na postura, na eclodibilidade, então também prejuízo. E as mortalidades acontecem de forma sucessiva, então vai morrendo aos poucos muitas vezes, quando não é agudo. E aí a gente não percebe. Então é muito importante estar bem atento para essas mortes sucessivas, vai matando primeiro os mais debilitados e depois vai matando os animais, vai deixando os outros animais suscetíveis, vai suprimindo o sistema imune desses outros animais e prejudicando todo o plantel. Então, Flávia, eu tô no campo, tô aqui na fazenda e percebi que os lotes de ração estão todos mal armazenados. O meu depósito tá, meu Deus do céu, uma tragédia, uma desgraça. Ração tá toda úmida, já emblocou toda, já tá mofando. Tem roedor no meio dessa ração já, tem roedor morto. Meu Deus do céu, o que que eu faço, né? Como que eu vou proceder com essa ração totalmente contaminada?
É claro que ninguém quer prejuízo também da forma mais gritante, né? Ninguém vai colocar um lote inteiro de ração fora. Ninguém é louco de rasgar dinheiro desse jeito, apesar da ração já estar ali toda comprometida, como que a gente pode proceder? Então, uma dica prática de campo, assim, quando tua ração já está comprometida, é fazer uma mescla, na medida do possível, de fornecer essa ração, óbvio, retirar primeiramente todos esses blocos contaminados, também na medida do possível, não vai fornecer esse bloco contaminado horroroso para o teu animal, retira esses piores blocos, retira esses animais mortos, melhora as tuas condições de armazenagem em primeiro lugar, retira esses sacos do lugar que eles estão, que ocasionou essa contaminação horrorosa, né? E aí tu vai poder mesclar, então, qual que é a dica? Mesclar a ração que está contaminada, a ração que está vencida, com uma ração de boa qualidade. Então, para evitar que esses efeitos sejam tão graves. A minha opinião, enquanto técnica, seria não utilizar essas rações, né? Mas a gente sabe que na prática isso não é viável. Mas então, se precisar utilizar essas rações, se não tiver como, se tiver apertado, não tiver como desperdiçar toda essa ração, vai intercalando essa ração contaminada com uma ração de boa qualidade, para não prejudicar também os animais e dar só essa ração contaminada, porque daí tu vai acabar com o teu lote. Então, tenta dar uma mesclada. E o que geralmente ocorre é justamente isso, né, que eu comentei com vocês. Essa ração ela vai acabar indo para os animais. Então, se for para ser utilizada, que seja utilizada já mesclando com uma ração melhor, com uma ração de qualidade. Outra coisa que é muito importante frisar, pessoal, para que todo mundo tenha um respaldo na hora de comprar, na hora de negociar as rações, na hora de, enfim, ter a certeza que os animais vão estar recebendo uma ração de qualidade, é realizar uma coleta e o armazenamento de amostras da ração que é recebida na fazenda. Então, assim, existe todo aquela função de que a ração já pode chegar contaminada. E existe a função de que a ração pode se contaminar dentro da tua propriedade. Por questão de segurança, se você tem um depósito dentro das normas, dentro da normalidade do que é proposto, com biossegurança, que é um ambiente arejado, seco, bem organizado, para a segurança, para a sua segurança, segurança da fazenda, para você ter um respaldo, coleta e armazena sempre uma amostra de 1 quilo dessa ração que tu está recebendo. Porque se acontecer qualquer coisa com o teu lote, tu tem como investigar, tu tem como saber se foi a ração. Porque o que acontece na fazenda? Quando a micotoxicose começa a mostrar efeitos, começa a trazer danos para o teu lote, tu já utilizou toda aquela ração, tu já está no segundo lote, já está no terceiro lote, tu já nem sabe mais qual que era a ração que tu estava usando. Então, tu nem tem como descobrir, tu nem tem como investigar se foi realmente a ração, se foi a micotoxina que causou tudo isso. Então, é muito importante ter esse respaldo e fazer coletas. Tem pessoas que recebem a ração ensacada e tem pessoas que recebem a ração já direto para o silo, né? Mas, de qualquer maneira, é importante fazer essa coleta e armazenar por pelo menos o período que tu vai ter aquele teu lote ali na fazenda sendo produzido, né? Pelo menos de 3 a 6 meses, tu guardar esse quilo de ração para ter a garantia de que se acontecer alguma coisa no teu lote, tu pode investigar atrás e, de repente, responsabilizar essa fábrica de ração, esse teu fornecedor, por uma ração de péssima qualidade. Então, é bem importante ter esse respaldo, é bem importante fazer essa coleta e esse armazenamento das amostras. Às vezes o pessoal acha tudo muito difícil, né? Às vezes a gente dá dicas assim dicas práticas de como proceder e todo mundo já diz: "Ah, capaz que eu vou estar coletando toda a ração que chega, não sei quantas toneladas por mês giram aqui". Beleza, mas é uma opção tua. Depois, se acontecer algum problema, alguma contaminação aguda, tu tá respaldado, tu tem como ir atrás, tu identifica direitinho qual que é o lote da ração que veio, qual que é a data, de que data até que data que tu vai usar, para que tu não fique depois na roubada, né? Não fique na mão. Então, como medidas básicas de biossegurança para nossa armazenagem da ração, um local fresco e ventilado, livre de goteiras e infiltrações, tem que ser o lugar menos úmido possível.
livre de pragas e outros animais, então fazer aí o controle de roedores, né? Não deixar outros animais circulando. Às vezes tem algumas propriedades que a gente enxerga o papagaio, periquito, cachorro, todo mundo no meio da sala de ração, então também ter esse cuidado. Ter um suporte, uma elevação para evitar o contato direto com o chão desses sacos de ração, no caso de serem sacos. Embalagens afastadas das paredes, de 20 a 30 centímetros pelo menos. Ar seco e climatizado, áreas mais secas, 24 graus. Daí aqui eu deixei, né, um luxo, né, um custo elevado para proteger os teus insumos. Novamente, levando em conta que 70% dos teus custos é a tua ração, às vezes vale a pena pensar um pouco nisso. Na avicultura e na suinocultura já é bem comum a gente encontrar galpões climatizados para guardar a ração. Então, talvez daqui a um tempo isso também se torne a realidade na aquicultura, né? Dentro dessa mesma prevenção e biossegurança, entra também o controle de qualidade de grãos e farelos, né, dos silos e fábricas. Tem que ter também esse cuidado, porque onde pode acumular um pouquinho de grão, que pode pegar um pouquinho de umidade, os fungos eles já começam a se desenvolver, então manter esses ambientes sempre limpos, né, isentos dessas contaminações. Importante também a limpeza dos equipamentos, dos moinhos, misturadores, secadores e silos, para que essas contaminações não aconteçam, ou minimizar pelo menos esses riscos, né? O controle da umidade da ração tem que ser mantido em menos de 13%, 14% para evitar o desenvolvimento. A umidade é um requisito bem importante para o desenvolvimento dos fungos e das micotoxinas. Então, quanto mais seco e menos úmido tu conseguir manter essa ração, melhor. Uso de antifúngicos também acontece já na saída da fábrica, muitas vezes a ração já vem acompanhada de um antifúngico, por exemplo, o ácido propiônico. O transporte em carro adequado, né, evitando a exposição do produto, como eu comentei antes, às vezes aquele caminhão que vem trazer a tua ração é todo esgualepado, pega chuva, pega sol no caminho e chega na tua propriedade com aquela ração toda já comprometida. Então, que o transporte também seja em carro adequado, evitando aí uma exposição desnecessária do produto. E que a logística também da fazenda seja adequada, né? Evitar ficar armazenando por muito tempo a ração na propriedade. Claro, há ressalvas, né, pessoal? Nem todo mundo tem a fazenda, tem a propriedade perto do centro de distribuição, nem todo mundo tem acesso à compra periódica de ração, mas isso tudo que eu estou falando é na medida do possível. Quem conseguir cumprir perfeitamente, perfeito. Se não der, são dicas para que sejam adaptadas da melhor maneira para a realidade de cada um. Então, que a logística de consumo dessa ração seja adequada. Evitar, por exemplo, estocar essa tua ração em mais de 30 dias, né? Estudar essa logística de consumo. Então, para evitar ficar, às vezes, armazenando a ração de um jeito que possa desenvolver os fungos e desenvolver as micotoxinas. Então, ter essa logística de consumo mais adequada possível. Bom, então, nas boas práticas, para a gente evitar essas contaminações por micotoxinas, aqui eu trouxe uma imagem do meu arquivo pessoal também, de um galpão de armazenagem de ração. Ele tá quase bom aí, ele já tá quase perfeito, ó. Vocês podem reparar que o pé direito é mais alto, o telhadinho bem feito, existe a ventilação, no caso natural, né, nas laterais do galpão. Todos os sacos estão acima do solo, acima de pallets. Eu falo quase perfeito porque eu não consigo enxergar se eles não estão encostados na parede. Não consigo perceber dessa foto. E aqui essas bagunças das caixas aqui também, que provavelmente não deveriam estar aí, né, no momento que essa foto foi tirada. Então, tá quase ótimo aí, por isso que eu deixei essa caixinha da dúvida aí, será que tá encostando ou não na parede? Da foto parece que tá encostando, né, então, mas já tá muito bom, já é difícil encontrar galpões nessa situação. Então, aqui como boas práticas, eu trouxe as dicas de evitar a compra dos produtos fora de validade, e aí vocês podem achar que é um absurdo, né? Como assim alguém vai comprar uma ração já vencida? E sim, isso acontece bastante, porque geralmente as fábricas, às vezes as menores, né? As fábricas menores, mais artesanais e caseiras,
elas vão precisar se desfazer desse produto, então muitas vezes o vendedor já está na rua com essa ração, ou não conseguiu vender, ou ficou lá na agropecuária da cidade muito tempo. Então, para ninguém sair perdendo, essa ração às vezes é vendida com preço mais baixo, uma forma de pagamento melhor, né? Para que essa ração não seja totalmente perdida. Então, como boas práticas aí, evitar a compra desse tipo de produto, né? Fora da validade. Evitar, então, novamente, o uso das rações visivelmente mofadas, com a presença de bolor, fora do padrão de qualidade. Novamente, essa fotinho aí da esquerda e acima, uma ração totalmente mofada, cheia de bolor. E esse tipo de produto não tem como trazer nenhum benefício para o teu animal, então às vezes é melhor não fornecer nada do que fornecer essa bomba relógio aí. Verificar condições sensoriais do lote de ração, se ela é vencida ou não, independente, no momento que chega a ração na tua propriedade, se puder, sempre verificar qual que é a qualidade, qual que é a condição que essa ração está chegando, se tem presença de bolor, se tem cheiro de mofo, se tem cheiro de ranço, também é um indicativo, presença de inseto, caruncho, então é sempre bem importante fazer essa verificação das condições sensoriais desse lote de ração que está chegando. Se você estiver comprando a ração normal ou a ração vencida, é importante fazer essa análise. Aqui eu trouxe uma foto ilustrativa, nem de ração não é, mas alguns modelinhos de armazenagem acontecem dessa maneira. A fazenda às vezes tem um silo e vai recebendo a ração em grandes quantidades, e aí ela própria ensaca. Eu não tinha nenhuma foto do meu arquivo pessoal, então peguei essa foto da internet, mas para mostrar para vocês, ó, um galpão já bem mais moderno, totalmente limpo, os saquinhos bem empilhados, a gente vê que eles também estão acima do solo, o funcionário ali que está ensacando o produto também utilizando EPI, né? Então, são algumas regras básicas, assim, que não custam serem seguidas, assim. Claro, não precisa ter um galpão de última geração, mas o máximo que tu puder seguir dentro dessas regrinhas básicas aí de biosseguridade, de biossegurança, já ajuda pra caramba. Essas fotinhos aqui também não são minhas, eu peguei na internet, mas para mostrar para vocês, 3 modelinhos aí de armazenamento de ração, todas acima do solo, sem encostar na parede, organizado, tu vê que o piso tá limpo, tu não vê a presença de sujeira, tu não vê a presença de outros animais, tu não vê a presença de nenhum contaminante, assim, não vê rato, não vê barato, não vê nada, né, nenhuma praga, circulação de ar, ambiente fresco, arejado, né, organizado principalmente, então trouxe essas fotos aí como um exemplo. Então, depois de comentar sobre todas essas questões, os problemas, né, o que poderiam ser, o que poderia ser uma solução ou soluções para esses nossos problemas das micotoxinas. Bom, pessoal, às vezes parece que é chovendo molhado, mas vamos às seguintes dicas, né? Conferir lotes de ração na chegada da propriedade. Não é bobagem, não são poucas as vezes que o teu fornecedor vai querer te passar a perna. Lá no meio do teu lote vai colocar um monte de saco vencido, um monte de saco com ração ruim. E aí depois tu vai estocar, na hora de usar, dependendo do teu fluxo de uso, tu já nem sabe se essa ração veio ruim ou se foi estragada ali na tua propriedade mesmo. Então, conferir a ração na chegada. Pelo menos sorteia lá, está chegando 10 toneladas, sorteia pelo menos um lote ali para tu dar uma olhada, para não deixar passar batido. E a coleta e identificação das amostras desses lotes, né, na medida do possível. Observar também as condições desse armazenamento da ração, eu já trouxe as imagens anteriores aí para dar um exemplo, né, local fresco e limpo. Essa limpeza ela tem que ser periódica, né, desse depósito, não é esquecer montar um depósito bonitão, jogar a tua ração lá e esquecer no teu depósito, não, ele tem que ter uma manutenção, tem que ter uma limpeza periódica, né, controle de pragas e zero circulação de outros animais no depósito, também eu já comentei anteriormente a importância de manter esse local isolado de outros animais, isolado de pragas, né, fazer o controle de roedores, enfim. Limpeza e manutenção de estruturas, como comedouros, alimentadores automáticos, né, os silos, misturadores,
manter essa limpeza periódica, principalmente porque o que acontece também? Quando a gente utiliza o alimentador, né, comedouro, direto na água, ou mesmo os tanques rede, acontece muitas vezes dessa ração se prender nas estruturas, né? Essa ração, ela úmida já, se prende nessa estrutura, e um pequeno punhado de ração presa na estrutura já pode desenvolver micotoxina. Então, aquela raçãozinha ali que ficou presa no teu alimentador, que vai, sobe alimentador, desce alimentador, aquele pedaço de ração podre não sai dali, é suficiente para contaminar bastante a tua água. Então, a gente às vezes acha assim, precisa grandes quantidades de micotoxina. Não, não precisa grandes quantidades. Existem relatos, por exemplo, para o catfish, né, para o bagre, cerca de 10 miligramas por quilo de aflatoxina já são capazes de reduzir o crescimento desse animal. Como eu comentei antes, é um animal bem resistente. Já pro mesmo peixe, o CPA é necessário 0,1 miligrama por quilo, capaz de causar o mesmo efeito. Então, é pouquinha quantidade que precisa de contaminante, de aflatoxina, de micotoxina para causar um dano, né? Então, ter a manutenção de limpeza dessas estruturas é muito importante. Caso a ração seja fabricada na própria fazenda, dá preferência para comprar insumos de qualidade. Voltamos àquele aspecto anterior, às vezes a gente está numa safra um pouco complicada, tem falta de insumo no mercado, tu acaba se obrigando a comprar um insumo de uma pior qualidade. Beleza, existem as exceções, mas na maioria do tempo, tente dar preferência para insumos de qualidade. Hoje em dia, a gente já pode exigir testes dos fornecedores da presença dessas micotoxinas nesse produto e evitar o uso dos insumos comprometidos, né? Claro, pessoal, de novo, sempre na medida do possível. E no nosso cultivo também é o olho do dono que engorda o gado, né? Então, observar os animais. A gente tem que observar os sinais clínicos, observar o que está acontecendo dentro dos teus viveiros, dentro do teu cultivo, e não descartar as micotoxicoses. Quando começarem a aparecer alguns sintomas, lembrar de considerar que talvez pode ser a ração contaminada. Isso às vezes passa muito batido na hora de determinar o que está ocasionando, né, as mortalidades ou a diminuição do desempenho ou diminuição do consumo. Então, não descartar as micotoxicoses. E havendo mortalidades, observar as condições dos animais mortos, sinais clínicos também na medida do possível, né? Tentar observar o que está acontecendo, abrir o animal, ver se consegue identificar algum sinal clínico que já foi comentado aqui. Outra solução interessante é que a luz ultravioleta ela pode ser utilizada para a gente inspecionar amostras de ração. Caso essa ração esteja contaminada, principalmente quando é aflatoxina, ela apresenta uma fluorescência amarela esverdeada quando exposta à luz negra. Então, isso é uma dica interessante. Às vezes a gente consegue comprar aí uma lâmpada de luz negra com precinho bem ok. Às vezes é um paliativo, né? Uma solução aí talvez rápida, fácil, para ter pelo menos um apanhado geral, uma ideia do que está acontecendo na tua ração. Testes rápidos já existem, né? Testes de campo, às vezes tu está muito longe de um laboratório ou não quer gastar dinheiro com análise de ração, existem testes rápidos no mercado para aflatoxina, fumonizina e DOM, então já existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade do envio periódico de amostras das rações para laboratórios especializados, né? No rastreamento e quantificação dessas micotoxinas em ração animal. Então, às vezes, quando são pequenos produtores, podem se juntar para mandar essas amostras para ficar mais em conta, né? E ter talvez um envio periódico aí para ter um controle trimestral, de repente, vai colhendo amostras e manda às vezes, né? Manda de cada 3 meses, 2 vezes no ano. Se puder com maior frequência, também seria interessante fazer esse monitoramento. Aqui eu trouxe, então, os 3 laboratórios que fazem as análises de micotoxina aqui no Brasil. Então, a gente tem um laboratório em Piracicaba, São Paulo, um laboratório em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e um laboratório em Santa Catarina. Então, tem os sites aí para quem se interessar, anotar ou dar uma olhada no site. São laboratórios que fazem essas análises aí de ração contaminada ou mesmo de insumos.
Essa foi a minha bibliografia consultada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição.